Ele não ergueu a voz. Também não precisou dizer a palavra diretamente, mas todos compreenderam. Não precisa frequentar tantos salões para alcançar seus objetivos, disse ele, com aquele tom elegante que escondia julgamento sob polidez. Alguns convidados desviaram o olhar, outros fingiram não perceber, mas ela percebeu, porque sabia exatamente o que ele estava insinuando. Interesse, ambição, cálculo. Ela poderia ter reagido, poderia ter defendido o próprio nome ali mesmo, mas escolheu algo que ele não esperava. Silêncio. Não o silêncio frágil de quem não sabe responder. O silêncio firme de quem sabe mais do que pode revelar. O jovem barão acreditava que conhecia as pessoas pelo modo como se moviam nos salões. Sabia identificar quem buscava alianças, quem buscava status, quem buscava fortuna. E para ele, aquela presença constante já tinha explicação. O que ele não sabia é que cada passo dela naqueles corredores não era estratégia de aproximação, era proteção. E que ao chamá-la de interesseira sem dizer a palavra, ele estava prestes a descobrir que nunca fora o centro da história dela. Mas talvez fosse tarde demais para reparar. A mulher, que sempre estava presente. Ela começou a aparecer com frequência incomum. Não chamativa, não exagerada, mas constante. Nos jantares mais restritos, nas recepções de negócios antigos, nas conversas sobre propriedades que poucos ainda recordavam. O vestido nunca era o mais luxuoso, mas era sempre adequado. A postura nunca era expansiva, mas jamais insegura. Ela não disputava a atenção, observava e fazia perguntas. Perguntas que, para ouvidos atentos, não eram banais. A ala leste da antiga propriedade ainda pertence à família? O contrato firmado há anos ainda está ativo? O investimento de 18 anos atrás foi totalmente encerrado? Ela fazia essas perguntas como quem se interessa por história. Mas o barão começou a perceber padrão, e padrões para ele nunca eram coincidência. Os comentários começaram como sussurros. Ela perdeu parte da herança após a morte do pai. Precisa reconstruir posição social. Aproxima-se de quem pode oferecer estabilidade. Ele ignorou no início, até perceber que também começava a observá-la além do necessário. Não era apenas curiosidade, era incômodo, porque havia algo nela que não se encaixava na imagem de alguém desesperado por ascensão. Ela não sorria em excesso, não forçava proximidade, não tocava seu braço como outras faziam. Ao contrário, era ele quem às vezes precisava iniciar conversa, e isso o desorganizava. Certa noite, ao vê-la conversando com um antigo administrador da família, ele sentiu algo inesperado. Não ciúme, mas alerta. Aproximou-se discretamente. "Vejo que se interessa por assuntos antigos", comentou. Ela voltou-se com serenidade. Histórias antigas costumam guardar respostas importantes. Ele sustentou o olhar. Respostas para quê? Para decisões futuras. A frase ficou suspensa. Ele sentiu que havia algo além do que estava sendo dito, mas preferiu interpretar da maneira mais simples, interesse estratégico. Era mais confortável acreditar nisso, porque a alternativa exigiria algo que ele evitava, dúvida sobre o próprio julgamento. Naquela noite, ao retornar para casa, percebeu que pensava nela mais do que gostaria. E isso tornava os rumores mais perigosos, não para o nome da família, para ele. O julgamento que cresce em silêncio. Os salões não mudaram, mas o modo como ele havia, sim. Antes era apenas uma presença constante. Agora, tornara-se um enigma. Ela continuava a circular com naturalidade. Nunca chegava cedo demais. Nunca permanecia até o último instante. Nunca buscava o centro, mas sempre estava próxima quando determinados assuntos surgiam. Ele começou a notar algo inquietante. Ela escutava mais do que falava, e quando falava, era com precisão. Certa noite, durante uma conversa sobre antigas divisões de terras, ela comentou casualmente: "Às vezes, um contrato mal interpretado gera conflitos que atravessam gerações." O administrador mais velho assentiu. "Poucos se lembram disso." Ela respondeu com leveza. "Alguns erros não são esquecidos,
apenas arquivados. O barão sentiu o peso daquela frase. Arquivados. Ela falava de forma genérica. Mas havia intenção. Quando os outros convidados se afastaram, ele permaneceu. A senhorita parece particularmente interessada em assuntos que não lhe dizem respeito, disse com polidez suficiente para não soar rude. Ela sustentou o olhar. Interesses podem ser herdados, senhor barão. Assim como responsabilidades, ele respondeu. Houve uma pausa. Não era confronto aberto, mas havia tensão. O senhor acredita que responsabilidade seja sempre proporcional à posição social? Perguntou ela. Ele cruzou as mãos atrás das costas. Acredito que cada família responde por aquilo que constrói. E por aquilo que oculta, ela acrescentou, quase suavemente. O comentário foi sutil demais para ser casual, mas ele escolheu ignorar. Preferiu interpretar como provocação leve. Era mais simples assim. Naquela mesma semana, um conhecido comentou discretamente ao lado dele. A jovem tem feito perguntas demais. Parece buscar algo específico. Ele sentiu o orgulho reagir. Buscar. Era isso, então. Ela buscava algo. E o nome dele era o centro mais visível daquele universo. O que ele não admitia era o próprio conflito, porque se ela fosse realmente interesseira, ele deveria manter distância. Mas havia algo nela que o desarmava. Não era submissão. Não era encanto exagerado, era firmeza. E isso o confundia. Na terceira vez em que se encontraram naquela semana, foi ele quem iniciou a conversa. Está encontrando o que procura? Perguntou. Ela inclinou levemente a cabeça. Ainda não. E o que exatamente procura? Ela o observou por alguns segundos antes de responder. Justiça. A palavra não foi dita com dramaticidade. Foi dita com convicção. Ele quase sorriu. Justiça raramente se encontra em salões iluminados. Ela respondeu. Às vezes é onde começam as sombras. O comentário o incomodou mais do que deveria, porque pela primeira vez surgiu uma possibilidade que ele evitava. E se ela não estivesse atrás dele? E se estivesse atrás de algo maior? Mas o orgulho é rápido em proteger a própria narrativa. E ele escolheu a explicação mais conveniente. Ambição disfarçada de elegância. E foi exatamente essa convicção que o levaria à acusação. A palavra que não foi dita. Ele a encontrou no corredor lateral da ala oeste, longe da música, longe das risadas, longe das aparências. Era quase um hábito agora. Quando queria conversar com ela, buscava os lugares menos iluminados. Talvez porque ali as máscaras pesassem menos. Ela estava observando um quadro antigo pendurado na parede. Uma paisagem curiosa, comentou ele aproximando-se. Ela não se virou imediatamente. Retrata a antiga propriedade antes da divisão de terras, disse com naturalidade. Ele sentiu o incômodo voltar. Vejo que continua interessada no passado da minha família. Ela finalmente se voltou. Não apenas da sua. Silêncio. O tom dela era calmo demais. Ele cruzou os braços. A senhorita tem feito perguntas específicas, a homens específicos, sobre contratos específicos. Ela não negou. Sim. Posso saber o motivo? Ela hesitou por um segundo. Não por insegurança, mas por escolha. Ainda não. A resposta soou como desafio, e foi ali que o orgulho falou antes da razão. Não precisa se aproximar de mim para resolver dificuldades financeiras, disse ele com voz controlada, mas firme o suficiente para cortar. O corredor ficou ainda mais silencioso. Ela piscou lentamente. Não surpresa. Não indignada. Apenas decepcionada. Dificuldades financeiras? Repetiu. Ele manteve o olhar. A sociedade comenta, sua presença constante, seu interesse repentino. Não sou ingênuo. A palavra não foi dita, mas estava ali, interesseira. Ela respirou fundo. O senhor acredita que eu esteja aqui por você? Acredito que esteja buscando estabilidade. Ela sustentou o olhar por longos segundos. O senhor superestima a própria importância. A frase foi suave. Mas precisa. Ele sentiu o golpe. Minha família não é solução para problemas alheios. Agora foi longe demais, porque ela deu um passo para trás. Não por medo, por decisão.
O senhor já foi protegido uma vez sem saber, disse, em voz baixa. Ele franziu o senho. O que isso significa? Ela o observou. Havia ali algo diferente agora. Não tensão, tristeza contida. Significa que nem todo silêncio é estratégia. Ele esperou que ela explicasse, mas ela não explicou, apenas concluiu. Continue acreditando no que é mais confortável. E passou por ele, sem pressa, sem lágrimas, sem necessidade de provar nada. Ele permaneceu ali por alguns segundos, convencido de que estava certo. Mas pela primeira vez desde que a conhecera, sentiu que talvez tivesse dito algo irreparável, e ainda assim não voltou atrás. O orgulho raramente recua no mesmo instante em que fere. O que ela realmente buscava. Ela o procurou 3 dias depois, não em um salão, não em um corredor, mas no escritório da casa principal. Um espaço onde decisões eram tomadas e erros também. Ele não esperava vê-la ali. Veio continuar a conversa? Perguntou, ainda com resquícios de rigidez. Ela fechou a porta atrás de si. Vinha encerrá-la. Ele sentiu algo mudar no tom. Ela não estava ali para implorar, estava ali para finalizar. Ela colocou um envelope sobre a mesa. Antes de continuar acreditando que estou interessada em sua fortuna, o senhor deveria conhecer parte da história que ignora. Ele não tocou o envelope de imediato. Não estou interessado em justificativas. Ela o olhou com firmeza. Não estou oferecendo justificativas. Estou oferecendo fatos. Silêncio. Ele finalmente abriu o envelope. Documentos antigos, assinaturas, contratos, datas que antecediam sua própria gestão. O investimento firmado entre nossas famílias há anos, ela começou, não foi conduzido com equilíbrio. Ele leu rapidamente. Reconheceu o nome do pai. Reconheceu o nome do pai dela. Meu pai assumiu integralmente a responsabilidade por um erro que não foi apenas dele, continuou ela. Para preservar o nome do seu. Ele ergueu o olhar lentamente. Isso não foi mencionado nos registros oficiais. Porque foi resolvido discretamente. Ela respirou fundo. Resolvido no papel, não na prática. Ele voltou aos documentos. Havia cláusulas mal ajustadas, valores absorvidos de forma desigual, e uma assinatura que indicava renúncia unilateral. Eu tenho buscado documentos adicionais, disse ela, porque há terceiros interessados em usar essa antiga falha para atacar ambas as famílias. Ele sentiu o peso da revelação. E por que não veio diretamente a mim? Ela o encarou. Porque o senhor já havia decidido quem eu era. A frase não foi dita com raiva, foi dita com verdade. Eu estava tentando recuperar arquivos antes que alguém transformasse isso em escândalo, continuou ela. Não para cobrar, para evitar exposição. Ele percebeu algo que o atingiu profundamente. Ela não buscava vantagem, buscava proteger o nome dele. E as vendas recentes da sua propriedade? Ele perguntou, lembrando dos rumores. Ela sustentou o olhar. Para cobrir valores que meu pai assumiu sozinho. Silêncio. O tipo de silêncio que não deixa espaço para orgulho. Ele sentiu pela primeira vez algo diferente. Não culpa imediata. Não arrependimento ainda. Mas admiração. Ela poderia ter usado aquilo como arma. Poderia ter pressionado. Poderia ter exigido. Mas escolheu o silêncio. Escolheu preservar. Eu não precisava que o senhor me defendesse, disse ela, recolhendo os documentos. Apenas que não me reduzisse. E foi ali, exatamente ali, que algo começou a mudar dentro dele, não porque se sentiu culpado, mas porque finalmente a viu, não como rumor, não como ameaça, mas como mulher de honra, e honra para ele sempre foi o valor mais alto. Ela caminhou até a porta. A partir de agora cuidarei da questão por conta própria. Espere, ele disse antes de perceber. Ela parou. Eu não sabia. Ela assentiu levemente. O senhor não quis saber. E saiu. Ele permaneceu sozinho com o eco das próprias palavras ditas dias antes. Interesseira, a palavra que nunca foi dita, mas que agora pesava como se tivesse sido gritada. E pela primeira vez, o jovem barão sentiu que havia julgado errado.
e talvez perdido algo antes mesmo de entender o que era, o homem que começou a ver. Naquela mesma noite, ele não dormiu. Os documentos estavam espalhados sobre a mesa. Releu cada cláusula, cada assinatura, cada linha onde o nome do pai dela aparecia, assumindo mais do que devia. Não havia exagero, não havia dramatização, havia fato. E ele percebeu algo desconfortável. Ela poderia ter transformado aquilo em vantagem, poderia ter exigido compensação, poderia ter usado o peso moral contra ele, mas não usou, e isso o desarmava mais do que qualquer acusação. Nos dias seguintes, ele iniciou discretamente uma investigação própria, conversou com antigos administradores, revisitou registros esquecidos, descobriu inconsistências que confirmavam o que ela dissera. Descobriu também que parte das propriedades vendidas recentemente por ela estavam abaixo do valor real. Venda rápida, venda silenciosa, sacrifício. A palavra começou a ecoar. Ele passou a observá-la novamente nos eventos, mas agora não com desconfiança, com respeito. Ela continuava presente, mas havia algo diferente. Não buscava mais proximidade. Se ele se aproximava, ela era educada, mas contida, não fria, apenas consciente. Certa noite, ele a viu recusando uma conversa insinuante de um comerciante, que sugeria alianças vantajosas. Ela respondeu com firmeza tranquila: "Não negocio honra." A frase o atingiu como confirmação. Ele percebeu que o erro não foi apenas ter acreditado nos rumores, foi ter preferido acreditar neles, porque era mais simples, mais confortável, mais seguro. Admitir que havia julgado errado exigia algo que ele raramente oferecia: humildade. E ali, parado à distância, ele sentiu algo novo nascer. Não era desejo, não era culpa. Era admiração. Ele admirava a postura dela, a dignidade dela, a força silenciosa dela, e percebeu algo que o deixou ainda mais inquieto. Se tivesse sabido quem ela realmente era desde o início, teria se apaixonado sem resistência. Mas agora havia um obstáculo maior do que rumores. Era a confiança. E confiança, uma vez ferida, não retorna com simples palavras. Naquela noite, pela primeira vez, ele não pensou em reputação, pensou nela, não como ameaça, mas como mulher. E foi ali que o sentimento começou, não como fogo, mas como chama firme, o nome restaurado. O próximo grande jantar da temporada estava mais cheio do que o habitual. Famílias influentes, investidores antigos, velhos conhecidos que jamais esqueciam um rumor. Ela estava presente, como sempre, elegante, serena, distante o suficiente para não provocar comentários. Ele chegou mais tarde, e dessa vez não buscou os cantos. Permaneceu no centro. Quando a conversa começou a girar em torno de antigos investimentos e divisões de responsabilidade, assunto que surgira discretamente nas semanas anteriores, ele percebeu o momento. Não havia tensão visível, mas havia curiosidade, e ele escolheu agir. "Antes que continuemos", disse, erguendo levemente a taça, "há algo que precisa ser esclarecido." O salão diminuiu o volume. Ela ergueu o olhar. Não surpresa, mas atenta. Ele continuou: "Anos atrás, um investimento mal conduzido foi atribuído de maneira desigual. Parte da responsabilidade que recaiu sobre a família Alencar deveria ter sido compartilhada pela minha. Silêncio absoluto. Alguns trocaram olhares, outros franziram o senho. Ele não desviou. Meu pai e o pai da senhorita Alencar resolveram a questão com discrição, mas a correção oficial jamais foi formalizada. Agora todos olhavam para ela. Ela permaneceu ereta, sem expressão de triunfo, sem dramatização." Ele concluiu: "A partir desta noite, os registros serão ajustados, e qualquer dúvida sobre a honra da família Alencar deve ser considerada infundada." A palavra honra foi dita com firmeza. O salão voltou a murmurar, mas agora não havia insinuação. Havia reconhecimento. Ele não a olhou imediatamente, não queria transformar aquilo em gesto teatral. Era reparação, não exibição.
Somente depois que a conversa retomou o ritmo normal, ele se aproximou. Ela o aguardava com postura tranquila. Não precisava fazer isso, disse ela em voz baixa. Ele respondeu com honestidade. Precisava. Silêncio breve. Não para reparar sua imagem, continuou ele, mas para corrigir a minha falha. Ela sustentou o olhar. Falhas não desaparecem com discursos. Eu sei. Ele respirou fundo. Eu a reduzi a um rumor e preferi acreditar no que era mais confortável para mim. Ela não suavizou. Foi mais fácil pensar que eu precisava de você do que admitir que eu estava protegendo algo maior. Ele assentiu. Foi. A sinceridade não vinha com defesa, vinha com reconhecimento. Houve um momento longo de silêncio entre os dois. Mas agora era diferente. Não era tensão. Era possibilidade. E o que muda agora? Ela perguntou. Ele hesitou apenas um segundo. Eu mudei. Ela o observou com atenção. E acredita que isso é suficiente? Ele respondeu com calma. Acredito que é o começo. Não houve promessas grandiosas. Não houve pedido imediato. Mas havia algo que não existia antes. Respeito e admiração mútua. Naquela noite, ao deixarem o salão lado a lado, sem pressa, sem exposição, ele compreendeu algo que jamais imaginara. Não se apaixonou quando a julgava, nem quando a acusou, nem quando se sentiu culpado. Ele se apaixonou quando finalmente a viu como ela era, e talvez fosse exatamente por isso que o sentimento agora era verdadeiro.